Olá, vamos trabalhar nossas questões sobre o tema ordem social. A gente tem questões do Instituto AOCP como tema, como banca central dessa coletânea aqui de questões, tá bom? Instituto AOCP tem bastante questão sobre a parte de seguridade social, a parte de saúde, previdência, assistência, porque o Instituto AOCP tem muito concurso, participa de muito concurso para hospitais, para área de saúde de prefeitura, por isso que a gente tem bastante questão sobre a seguridade social. Não tem muito de outros temas, né? Por isso que a gente fez uma mistura aqui. Vamos lá, vamos para a nossa primeira questão, que diz o seguinte: de acordo com as disposições da Constituição Federal, no que se refere à saúde, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A assistência à saúde é privativa da União. Não, não é privativa da União. Já está errado aqui, tá? A gente quer a correta. A gente já não vai considerar essa letra A como correta. Privativa da União e sem fins lucrativos, motivo pelo qual é vedada qualquer participação da iniciativa privada, não é vedada, ok? Exceto por instituições sem fins lucrativos. Errada a letra A. Vamos para a letra B. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Sim, segundo as diretrizes deste, ok, somente mediante contrato de direito privado, não, contrato de direito público ou convênio. Contrato de direito público ou convênio. Então, tira também esse somente. Após procedimentos de licitação na modalidade concorrência, também não tem essa previsão na Constituição, tá? Errada B. C. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Certo. É possível e sempre admitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país. Não, é só excepcionalmente. Não é possível e sempre admitida, não. É só excepcionalmente. O poder público, por meio de lei complementar, não é por lei complementar, é lei ordinária. Regulamenta as condições e requisitos para que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como estabelece... Eita! Bem como estabelece as regras que permitem sua comercialização, vedada a comercialização. A única que se salva é a letra C, ok? Letra C, confere aqui o nosso gabarito oficial, tá bom? Vamos lá. Próxima. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Agora a gente quer a incorreta. Ao Sistema Único de Saúde, compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Certo. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Certo. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Certo. Tem muita questão do Instituto AOCP que pede a incorreta, e as corretas são simplesmente transcrição dos artigos da Constituição. Lembra quando eu falei para você na aula, né, nas aulas teóricas, especialmente a aula de Seguridade Social, eu falei para você, é muito volume de conteúdo, mas as questões elas são fáceis, porque elas são literalidade. Se você assistiu há pouco tempo a nossa aula de Seguridade Social, você vai lembrar que eu falo isso logo no final da aula. É muita literalidade, entendeu? Então, é fácil de você acertar, desde que você estude o conteúdo, é óbvio. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Certo. A Previdência Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Não é a Previdência, né? Seria a Seguridade. Mas espera aí que eu não terminei de ler. Poderes públicos da sociedade destinado a assegurar os direitos relativos à saúde. Se fosse seguridade, estava certo. Educação, não. Moradia, também não. E também a seguridade, não. E também a previdência. Olha como previdência e assistência social. Olha como eles só trocam a literalidade aqui, né? Colocou aqui educação e moradia que não entra e trocou previdência por seguridade. Trocou de lugar. Então, a errada é letra E. Letra E é o gabarito, ok? Vamos para a terceira. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. A Previdência Social compreende um conjunto integrado. A Previdência Social compreende um conjunto integrado? Não, olha, o mesmo raciocínio, é a Seguridade. Tá? Um conjunto integrado de ações de iniciativa privada, nada a ver. Deixa eu olhar a outra questão ali. Na outra questão, olha como é tão parecido que eu até fui olhar. Eu sabia que não era a mesma prova, isso aqui é médico, cardiologista, essa outra é técnico de enfermagem, ou seja, nível superior, nível médio. Mas olha só como eles fazem. Na letra E da questão 2, ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, aqui no meio, tá vendo? Essa parte aqui tá certa. Agora, olha só, na letra A daqui, que a gente está buscando a incorreta também, tá? A Previdência Social, não é a Previdência, é a Seguridade Social. Compreende um conjunto integrado de ações da iniciativa privada? Não. É poder público e sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia, seguridade e assistência. Não, seria previdência e assistência. Vedada a participação pública. Vedada a participação pública ou da sociedade, nada a ver, entendeu? Mas se a gente fizer uma leitura rápida, vou voltar aqui à questão 2, ó. Se você bater o olho, ou então se essas questões não fossem sequenciais, não desse para a gente comparar assim rapidinho, você ia dizer assim, pô, a mesma frase, a mesma questão, não é a mesma alternativa. Mas a base é a mesma, né? É a troca de termos. A gente queria a incorreta, meu filho, por erro, essa aqui vai ganhar o Oscar. É essa aqui. Então, provavelmente, essas outras aqui são transcrições do texto constitucional. Quer ver? Porque as outras têm que estar certas, né? Já que a gente já achou a incorreta. Vamos lá. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Certo. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação e fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Certo. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, tendo como uma das suas diretrizes o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços essenciais. Tudo transcrição da Constituição. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social, com base na universalidade da cobertura e do atendimento, como um dos seus objetivos, certo? Então, nosso gabarito, que a gente quer incorreta, é letra A. Tá aqui, gabarito letra A, está bem no finalzinho da página, porque essa questão era muito grande, eu não queria usar 2 páginas. Letra A. Vamos para o próximo. Quarta questão. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a correta.
A saúde compreende um conjunto integrado de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à seguridade social, educação, previdência e assistência. Então, vamos corrigir aqui, né? A gente já sabe qual é o errinho que eles usam. É a seguridade social. Aqui teria que estar saúde, previdência e assistência. Para poder a letra A estar certa, não marcamos, que a gente quer a correta. A A está errada. Aí B, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Certo? Achamos aqui uma questão certa. Essa aqui vai ser a nossa resposta. C. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação não, seria previdência aqui, e assistência social. Errada C. A D. A assistência social compreende um conjunto integrado, não, aqui seria seguridade. Conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, não, previdência e seguridade. Não, aqui era para estar assistência, trocou de lugar, né? A previdência social compreende um conjunto integrado, fica até chato, né? Não é previdência, é seguridade. Né? Compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, educação não, e seguridade não, porque seria previdência no lugar de seguridade. Trocou de lugar. Agora, presta atenção, isso aqui numa prova, às vezes confunde, quando você está cansado, cansada, às vezes confunde. Então, presta atenção, que isso aqui é fácil. Ah, é fácil, mas cuidado na prova, tá? Atenção. Gabarito, letra B. Quinta questão. Assinale a alternativa correta. O município não tem obrigação de garantir autonomia administrativa ao Conselho de Saúde. Errado. Os entes públicos não têm que aplicar um valor mínimo em ações e serviços de saúde, públicos de saúde. Errado. Eles têm que aplicar. E o mínimo da União é 15%, porque já está até na Constituição. Errado. O Sistema Único de Saúde não tem competência para ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Errado. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Certo. O Sistema Único de Saúde não tem competência para colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Errado. Tá? A gente viu tudo isso na parte teórica lá da Seguridade Social, que é aquele bloco maior de aula, né? Então, nosso gabarito é o quê? Letra D de dado. D de dado. Vamos lá para a sexta. A Constituição Federal Brasileira, de 5 de outubro de 88, declara que saúde é dever... Olha só que fácil essa questão. Médico do trabalho. Saúde é direito de todos e dever de quem? Da mamãe? Do Pedro Álvares Cabral? Não é? Do Faustão? Não, do Estado. Então, vamos lá. Do particular, não. Da escola, não. Dos planos de saúde, não. Das empresas, não. Do Estado, sim. Quem descobriu o Brasil, né? Pedro Álvares K. Aí você completa. Brau, Breu, Bril, Brol, Bru. Letra D de dado, facinho, dá até vontade de rir. Mas tá aí. Eu trago todo tipo de questão da banca, né, para você. Sexta questão, letra D. Vamos para a sétima. Agora é auxiliar de perícia médico-legal, tá? Agora é Polícia Civil do Espírito Santo. Ainda institutal OCP. A Constituição Federal determina em seu artigo 225, meio ambiente. Em seu artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, o poder público está incumbido, dentre outras ações, vamos lá, exigir, em caso de instalação de obra ou atividade que possa causar significativa degradação do meio ambiente na forma da lei,
Estudo prévio de impacto ambiental que deverá ter trâmite administrativo sigiloso. Não, que deverá ter publicidade. E tem até audiência pública nisso aqui, tá? Não é sigiloso, não, é público, publicidade. Errada A. Prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, bem como preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Certo? Ok? C. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e vedar as atividades das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Não é vedar, é fiscalizar. Ok? Errada a C. Proteger a fauna e a flora, permitidas na forma da lei as práticas que submetam os animais à crueldade. Não. Desde que em benefício da humanidade ou em virtude do interesse público. Não. Tem aquela parte lá nova da emenda 96, que é as manifestações, que são as manifestações culturais, não é? Se forem declaradas patrimônio imaterial, não são consideradas práticas cruéis, mas aqui está dizendo que é permitida na forma da lei a prática que submeta animais à crueldade. Não é assim, e nem que seja em benefício da humanidade ou em virtude de interesse público. Não é assim. E essa prova foi feita depois daquela emenda, aquela emenda de 2017, tá? E essa letra D está errada, mesmo depois da emenda. Promover a pesquisa e manipulação de material genético. Não, não é promover, é fiscalizar, certo? Então, é a letra B o nosso gabarito, tá? A única que confere. Está aqui o gabarito oficial, vamos para a oitava. No que tange às disposições constitucionais acerca dos índios, há assinada a alternativa correta. Vamos lá, índios. São reconhecidos aos índios sua organização social, costume, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo privativamente aos estados federados, demarcá-las, não, é a União. Demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, ok? Errada A. B. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por ele habitadas em caráter transitório por prazo mínimo de 10 anos. Não, em caráter permanente. Em caráter permanente. As utilizadas para suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos minerais, os recursos ambientais, perdão, necessários ao seu bem-estar e necessários à reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Errado aqui porque é permanente, uso permanente. Opa. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos potenciais energéticos, já achei até o erro aqui. A pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivado com a autorização do Congresso. Ok? Só pode ser autorizado pelo Congresso. Dispensado a oitiva das comunidades? Não. Não é dispensado a oitiva das comunidades, não. Afetadas, com a audiência, com a manifestação das comunidades afetadas. Na aula teórica, eu digo assim, essas comunidades podem ser comunidades indígenas ou não, tá? E na 8, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis, certo? É vedada a remoção de grupos indígenas de suas terras, salvo a de referendo do Congresso. Senado sozinho não apita em nada. Congresso Nacional. Em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco a sua população ou no interesse da soberania do país, garantido em algumas hipóteses, não. Certo? Previstas em lei. Sempre que possível, eu tô aqui
falhando a memória quanto à questão textual mesmo, a literalidade do texto, mas é o retorno imediato logo que cesse o perigo, garantindo o retorno imediato, não é salvo em algumas hipóteses, tá? Sempre que puder, ele vai voltar. O indígena vai voltar para aquela sua terra. Então, 8ª letra D, gabarito D, vamos para a 9ª. É dever da família, agora é família, criança, adolescente, idoso, né? Jovem e idoso. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nesse âmbito, o direito à proteção especial do adolescente e do jovem abrangerá os seguintes aspectos: idade mínima de 13 anos para admissão ao trabalho, 14 anos. Conforme lá também o artigo 7º, inciso 33, se eu não me engano. Tá? Mas é 14 anos. Tá? Não é 13, não. 14 anos. Garantia de pleno e formal conhecimento das atribuições do ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? B está certa. C, obediência aos princípios da dilação e excepcionalidade, não, da brevidade. Não é dilação, não, é brevidade e excepcionalidade, respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Então, errado, a C, porque é brevidade e não dilação. Estímulo do poder público através da assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, não. Tá? Isso aqui não. Nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de tutela. Curatela não é para criança, curatela é para pessoa, pessoa doente, pessoa com deficiência, que já é adulto, tá? Criança é curatela. Criança, adolescente é curatela. Então, errado aqui é a D. Programa de prevenção e atendimento especializado ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecente e drogas afins, excluindo o atendimento à criança? Não, claro que não. Então, 9ª, letra B de bola. A única certa é B de bola. 10ª. O direito à proteção especial dada à criança, ao adolescente e ao jovem, previsto no artigo 227, parágrafo 3º da Constituição, abrangerá, vamos lá, a obediência aos princípios da brevidade, olha só, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Perfeito. Vamos até voltar àquela questão? Olha, aqui na C, da questão anterior, obediência aos princípios da dilação, não era dilação, era brevidade, ok? Por isso que a letra A na 10ª está certa. Vamos para B, na 10ª. Programa de repressão ao uso de drogas direcionado à criança, ao adolescente e ao jovem independente, que serão atendidos em conjunto com adultos dependentes de entorpecentes? Não. Certo? Tira isso aqui, meu Deus. Tá? Errado. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional, ok. Garantia de defesa técnica por profissional habilitado, ok. Mas não há igualdade na relação processual. Errado. Há igualdade na relação processual. Questão errada. Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas e garantia de acesso do trabalhador infantil. Não tem trabalhador infantil, é a partir dos 14 anos. E a educação infantil é o ensino fundamental? Não. Tá? É a partir dos 14 anos que ele tem acesso ao trabalho. Inclusive, a legislação trabalhista diz que é na condição de aprendiz ainda, tá? Ele tem direito à educação, mas ele não é trabalhador infantil. A gente não tem trabalho, o direito não assegura o trabalho infantil, na verdade, ele coíbe o trabalho infantil.
Estímulo do poder público por meio de incentivos fiscais ao acolhimento na forma de liberdade assistida de criança ou adolescente órfão. Não tem essa liberdade assistida e nem incentivos fiscais. Tá? Ok. Aqui seria... Também aqui, né? Estímulo ao poder público através de assistência jurídica, nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de tutela de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Esse seria o texto mais certo, né? Que eu até aqui também estava errado, porque a gente não tinha incentivos fiscais e subsídios, e não era tutela. Aqui na D, tá? Eu estou lendo a D aqui para comparar a D com a E aqui. Ambas estão erradas, tá? A certa nessa 10 é a letra A. 11. Aí, meus amigos... Não, essa 10 já não é mais Instituto OCP, tá? Já não é mais Instituto OCP, a 10, é VUNESP. A 11 também vai ser VUNESP. Quando eu coloco outras bancas é porque não tem mais questões do Instituto OCP daquele assunto. Até tem muita questão do Instituto OCP sobre ordem social, mas eu faria só dos assuntos seguridade, saúde e assistência, porque tem muita questão desse assunto. Mas dos outros assuntos de ordem social que caem na tua prova, não tem, quase não tem do Instituto OCP. Por isso que eu trago outras bancas. Vamos lá. 11, VUNESP, a assinale alternativa que está em conformidade com o texto constitucional. É vedado atribuir aos filhos havidos fora do casamento os mesmos direitos aos filhos legítimos. Errado. Não é vedado, certo? É direito igual, certo? A gente fica até confusa com essas afirmativas malucas. Filhos, não tem diferença entre filhos. Filhos havidos fora do casamento, dentro do casamento, filho adotivo, é tudo filho igual, tá bom? São penalmente imputáveis os menores de 18 anos? Não, é inimputáveis. Ok? Enquanto aqui está errado, vedado, aqui inimputável está errado. São penalmente imputáveis, não, inimputáveis, os menores de 18 anos sujeitos às normas de legislação especial, que é o ECA. Errada, B. C. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em estabelecimentos públicos. Não, preferencialmente em seus lares. Lembra disso, da aula? Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Certo. Ao casamento religioso não poderá ser atribuído efeito civil sob pena de nulidade. Errado. Poderá sim, a Constituição diz que tem que o casamento religioso poderá ter efeitos civis desde que se observe as regras da lei. Então, a 11 é letra D, tranquilo. Vamos para 12. Ao dispor sobre família, criança, adolescente, jovem e idoso, a Constituição Federal estabelece que o casamento religioso tem efeito civil, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Está aqui. Parece que eu coloquei de propósito, mas não coloquei não, tá? Foi pura coincidência na hora da sequência das questões, certo? A gente comparando a letra E, tá? Que está errada, da 11, com a letra A, da 12, que é a certa. Já começa com gabarito aqui, que a gente quer a certa, né? Entende-se exclusivamente como entidade familiar a comunidade formada por ambos os pais e seus descendentes. Errado. É a família monoparental. Qualquer entidade familiar é considerada família. Eu falo isso na aula teórica. Aquela família do comercial de margarina, pai, mãe e filhos, não é a realidade de toda casa, de toda família. E a Constituição reconhece isso, tá? Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é decisão conjunta do Estado e do casal. Conjunta do casal. O Estado não se mete, não, tá? Sai daí, Estado. Competindo ao primeiro, que é o Estado aqui, propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. O Estado, ele pode, sim... não propiciar recursos, mas ele pode atuar de forma educativa, prestando assistência médica, direito ao pré-natal no serviço público, direito a controle de natalidade. O casal pode optar pelo controle de natalidade e ter acesso, por exemplo, no SUS,
a consultas e orientação para métodos contraceptivos, inclusive na farmácia do SUS, né, na distribuição de remédios, você tem preservativo, você tem anticoncepcional, enfim, tem o acesso da saúde pública para quem não quer ter filhos e para a mulher que está grávida, o pré-natal, mas o Estado não pode impor e nem vai sustentar. Ah, cara, mas a Bolsa Família sustenta? Bolsa Família é assistência, nem é esse assunto aqui, é lá a assistência social, é a LOAS, que a gente nem estuda a Bolsa Família na Constituição, e não é um sustento, não é? É uma assistência, tá? Vamos lá. A lei estabelecerá o Plano Nacional da Juventude de duração anual, não decenal, 10 anos, tá? Visando a articulação de várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. O casamento civil é civil e gratuito a sua celebração exclusivamente para quem for reconhecidamente pobre. Não, é para todos, ok? Na forma da lei, é para todos. Na prática não é muito não, tá? Mas não interessa, a tua prova é teórica. Na prática o pessoal paga para casar. Pelo menos quando eu casei, as 2 vezes, eu fui casada 2 vezes. A gente pagou, tá? Mas para a prova, está lá na ordem social, o casamento é civil e gratuito a sua celebração. Marque lá para você passar no seu concurso. Letra A, é o nosso gabarito. Vamos para 13. Então, a gente está na FCC já, mudei de banca já. De acordo com o que estabelece a Constituição acerca dos índios e do meio ambiente. Vamos lá. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso especial, não, bem de uso comum do povo. E essencial, sadia qualidade de vida. Está errado por conta desse pedacinho aqui. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definidas em lei federal. Sem o que não poderão ser instaladas. São reconhecidos aos índios sua organização, costume, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo às Forças Armadas demarcá-las, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo, contudo, à União, aos estados e aos municípios usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios nela existentes. Não. O índio tem direito ao usufruto, certo? Das riquezas, mas a União, só a União pode, por exemplo, conceder a exploração a terceiros, né? E com os índios tendo o direito à participação na lavra, tá? Errado aqui. Exclusivo, né? E na letra E, os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos, certo, e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Certo, a letra E é o nosso gabarito, que a gente quer a correta. 13, letra E, vamos para 14. Sobre o regime das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, conforme disciplinado pela Constituição da República de 88, há assinalhas afirmativas a seguir. É vedada a remoção de grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendo do Congresso, em caso de epidemia que ponha em risco a sua população. Certo. Os índios são parte legítima para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos e interesses. Certo. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo aos mesmos o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. Certo, olha, cabendo aos índios. Por isso que a gente estava colocando errada a outra questão ali. Certo, certo, certo. Então, tem que estar certo 3. Está correto o que se afirma? Somente a 1, somente a 2, somente 1 e 2, somente 2 e 3? Não. 1, 2 e 3. Letra E. Ok? 15. Estamos numa prova do SEBRASP, né? SESP. Em ação demarcatória de terras indígenas, o interessado pode impetrar mandado de segurança na hipótese de... Olha, essa questão aqui é sobre remédios constitucionais.
Reclamar, indenização... Vamos lá. Quando é que se pode impetrar mandado de segurança? Quando a gente tiver direito líquido e certo violado, né? E esse direito não seja amparado por habeas corpus ou habeas data, tá? Então, vamos procurar aqui uma alternativa que fale sobre isso. Olha só que interessante. A pergunta é sobre a demarcação de terras indígenas, mas, aliás, o tema é da marcação de terras indígenas, mas a pergunta é sobre remédio constitucional. E como você já trabalhou remédio constitucional comigo, eu trouxe isso aqui para dar aquele susto, né? Para a gente relembrar um outro assunto, já que a gente já está terminando o nosso conteúdo programático. Vamos lá. Reclamar indenização da benfeitoria de boa-fé? Ora, a indenização não é direito líquido e certo, tá? Não é a letra A. Discutir o mérito da perícia realizada no curso do processo, se você vai discutir alguma coisa ainda, não é direito líquido e certo. Discutir o valor da indenização, misturou uma coisa com outra, né? Também não é direito líquido e certo. Alegar a inexistência de índios no local, você não alega isso com mandado de segurança, tá? Agora, olha só, alegar a inobservância do devido processo legal. Você tem direito assegurado na Constituição ao devido processo legal e de aspectos formais do procedimento administrativo, que é o devido processo legal? Tem. Se você sofre um processo administrativo de perda das suas terras e não foi lhe dado o devido processo legal, você tem o direito líquido e certo violado. Então, e esse direito líquido e certo nem é locomoção, nem é informação pessoal. Então, é letra E, gabarito da 15, tá? Eu mudei totalmente aqui a ordem do raciocínio para dar um susto em você, tá? Mas é isso mesmo. Letra E, você tem que buscar aqui o direito líquido e certo, e o único que você tem aqui direito líquido e certo é o direito ao líquido e certo ao devido processo legal. 16. A banca é tão grande aqui, ó. Auxiliar feminino da Casa da Criança e do Adolescente, que eu não achava nem o início da questão. O início da questão está aqui. A Constituição Federal determina em seu artigo 227 que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, com pleno respeito, amplo cuidado, absoluta prioridade. Absoluta prioridade. Isso aqui é literalidade do artigo 227. Completo interesse e profunda convicção. Vai ler de novo lá o artigo 227, caput. Lá está, com absoluta prioridade. Literalidade, essa questão. Lembra que eu falei para você? Literalidade, tá? A maioria das questões aqui é literalidade. Letra C, o gabarito. Vamos para 17. No que diz respeito à ordem social, assinale a opção correta. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio desde que após prévia separação judicial por mais de 1 ano, em casos expressos em lei ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Não. Eu cheguei a explicar isso para vocês. Antigamente era assim. Mas para facilitar as relações, não, para corresponder à realidade, que a realidade hoje é que você tem uma volatilidade, uma rapidez das relações. Se você lembra da aula teórica, eu até falei assim, às vezes você está separado de fato e você já está com outro novo relacionamento, você quer comprar um apartamento com um novo relacionamento, com o seu novo par, né? O amor da sua vida, mas você ainda está vinculado com um antigo. E aí, se você tem que esperar tudo isso aqui, é horrível, gente. Então, o divórcio, casou. Com 2 meses quer divorciar, divorcia. Com 2 anos quer divorciar, divorcia. Com 20 anos quer divorciar, divorcia. O casamento é dissolvido pelo divórcio. Ponto. Tá? Então, está errado. A. B. Os benefícios da assistência social são deferidos somente àqueles
que para ela contribuem, não durante um lapso temporal fixado em lei ordinária específica. Assistência social é para o necessitado, independentemente de contribuição. Não tem isso aqui, tá? É vedado em qualquer hipótese a remoção dos índios de suas terras? Errado. Em caso de epidemia, cause risco para a comunidade indígena, em caso de soberania da União. Errado. D. A plena aplicabilidade e eficácia da regra constitucional que garante aos idosos a gratuidade do transporte coletivo requer complementação infraconstitucional, não requer coisa nenhuma. Está lá, idade, gratuidade nos transportes coletivos urbanos, ok? É dever constitucional da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Transcrição do caput do artigo 227. Gabarito, letra E. Vamos conferir, letra E. Vamos para 18. Com relação, outro susto, tá? Vou te dar outro susto agora. Com relação às normas sobre segurança pública, que é isso, Karina? Na aula de ordem social nós já passamos pela segurança pública, então vamos lá. Com relação às normas sobre segurança pública, meio ambiente e família, misturou tudo aqui, né? Vamos ver como são as alternativas. A Constituição Federal dispõe que a Polícia Federal, a PRF e a Polícia Ferroviária Federal são consideradas, juntamente com as polícias militares e o Corpo de Bombeiros Militares, forças auxiliares e reserva do Exército. Não. Polícia Federal não é reserva do Exército, nem PRF, nem PFF. É só a PM e bombeiro, tá? Errada A. B. O meio ambiente é bem de uso especial? Não, é bem de uso comum do povo, que a administração pública pode utilizar para a realização de atividades e a consecução de seus fins, nada a ver. A PRF exerce as funções de polícia de fronteira, não. Quem faz isso é a Polícia Federal. E de policiamento ostensivo das rodovias federais, não. Aqui é a PRF e aqui é a PF, tá? São penalmente inimputáveis apenas os menores de 16 anos, não, 18 anos. Sujeito às normas da legislação especial. A comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes é considerada entidade familiar. Opa, gabarito, letra E. Misturei tudo aqui, né? Mas assim pode vir na sua prova. Letra E, 19. A respeito do meio ambiente, da família e da criança na ordem constitucional brasileira, assinale a opção correta. Constituem patrimônio nacional a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal, o Cerrado e os Pampas Gaúchos. Não, Pampas Gaúchos? Devendo sua utilização ocorrer segundo as condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Ok? Não. Errado aqui. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores às sanções penais e administrativas. As pessoas jurídicas, pela sua natureza, não estão submetidas a tais sanções. Estão, sim. Devendo a responsabilidade recair, então, sobre os seus dirigentes, pessoas físicas. Negativo. A pessoa jurídica é responsabilizada no direito ambiental, tá? Inclusive crime, pessoa jurídica comete crime ambiental. Errado. Isso aqui foi uma das novidades da Constituição de 88 na parte do meio ambiente. C. O direito à proteção especial da criança e do adolescente abrange, entre outros aspectos, a idade mínima de 18 anos para admissão ao trabalho. Não, é 14 anos. Ok? A adoção de crianças é garantia constitucional da família, que estabelecerá de modo autônomo os casos e meios para sua efetivação. A família estabelecerá de modo autônomo os casos e meios para sua efetivação?
Nada a ver, gente. Tem lei para isso. Não podendo o poder público nela interferir ou estabelecer condições. Nada a ver. Erradíssimo. A Constituição estabelece textualmente que menores de 18 anos são inimputáveis, sujeitos às normas da legislação especial. Textualmente, perfeito. Marcamos a letra E. 19, letra E. 20. Ainda com relação à ordem social prevista na Constituição Federal, assinale a opção correta. A. A Constituição Federal não consagrou como obrigação do poder público a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não consagrou? Consagrou. A proteção especial às crianças e aos adolescentes conferidas pela Carta Magna não abrange o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Abrange. Errado. C. A Constituição Federal, para efeito de proteção do Estado, reconheceu juridicamente a união estável entre homem e mulher, garantindo-lhes proteção e determinando ao legislador infraconstitucional a edição de lei que facilite sua conversão em casamento. Certo. Para a instalação de obras que possam causar dano significativo ao meio ambiente, é desnecessária a realização de estudo prévio de impacto ambiental. É necessária a realização, ok? É necessária a realização de estudo prévio de impacto ambiental. Errado. A comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes não está prevista na Constituição Federal Brasileira como entidade familiar. Está prevista. Olha, até as questões que não são de literalidade, são só essas afirmativas, né? Trocando, negando, até assim, as questões de ordem social são fáceis. Elas só talvez sejam mais trabalhosas, né? Porque é muito assunto. Mas é fácil. Gabarito C. Olha o joinha aqui da professora. Vamos para 21. Assinale a opção correta. O texto da Constituição Federal admite a responsabilização penal da pessoa jurídica por crime contra o meio ambiente. Certo. A Constituição Federal admite a união estável entre pessoas do mesmo sexo. A Constituição, olha só que interessante, a Constituição, ela não admite, tá? Devendo a lei que inexiste assegurar sua conversão em casamento. A Constituição Federal não admite. Quem admite é o STF. Ok? STF admite. Tá? C. O planejamento familiar é imposto ao Estado. Imposto pelo Estado? Não. Não é imposto, não. Aquelas famílias com mais de 4 filhos, nada a ver. Devendo a mãe, se quiser, sofrer a denominada laqueadura, o que será de pronto atendido pelos estabelecimentos públicos de saúde. Nada a ver. O texto da Constituição Federal é silente quanto à gratuidade do transporte coletivo urbano aos maiores de 65 anos de idade, o que não impediu que tal direito fosse dado pelo recém-aprovado Estatuto do Idoso. Ele não é silente, não. Silente é quando é silencioso, quando não diz nada. Ele diz, ele garante expressamente a gratuidade. Para que haja a imputabilidade penal do menor de 18 anos, é suficiente a aprovação de uma lei ordinária no Congresso. Não, não é suficiente, não, tá? Teria que ter uma emenda. Por quê? Porque os menores de 18 anos são inimputáveis. Ok? Errado. Então, meu Deus. Ah, sim, está aqui, letra A. Foi o primeiro que a gente viu. Gabarito, letra A. 22. De acordo com a Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, o texto constitucional determina que a. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pela empresa empresária contratada, não, exigida pelo poder público. Para a elaboração do estudo de impacto ambiental, não, exigida pelo poder público. Errado.
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, certo? B de bola. A preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético do país e a fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético incumbem privativamente a União. Não é privativamente a União, é ao poder público. E direito ambiental é competência comum. Competência, proteger o meio ambiente, não é? É competência comum entre a União, Estado, Distrito Federal e município. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definidas por lei municipal, não lei federal. Sem o que não poderão ser instaladas, sendo os danos ambientais reparados no prazo máximo de 5 anos. Não, a reparação tem que ser imediata, para todo o dano ambiental. A instalação de qualquer obra ou atividade potencialmente causadora de qualquer degradação ao meio ambiente não é de qualquer, é de significativa degradação ambiental. Será condicionada à elaboração de estudo prévio de impacto ambiental que se dará publicidade. Ponto. Não tem esses 15 dias aqui, não. Então, 22 é letra B? Letra B é o gabarito. 23. Em relação às normas constitucionais afetas ao meio ambiente, assinale a afirmativa correta. Norma estadual pode dispensar o estudo prévio de impacto ambiental em áreas de reflorestamento para fins empresariais? Não. O estudo prévio de impacto ambiental é definido em lei federal, é previsto na Constituição e regulamentado em lei federal. Norma da Constituição estadual pode determinar a submissão do relatório de impacto ambiental ao crivo do Ministério Público? Não. Que pode aprová-lo ou rejeitá-lo? Não. Pelo mesmo raciocínio, tá? É lei federal que regulamenta a matéria. A partir da necessidade de proteger a cultura local, norma estadual pode autorizar competições entre galos combatentes, que é rinha de galo? Não, tá? Se pudesse autorizar, seria lei federal, né? Mas é maus tratos de animais. A Mata Atlântica é patrimônio nacional, não bem da União. Isso, a Mata Atlântica é patrimônio nacional, não é bem da União, tá? A proteção ao meio ambiente compete privativamente à União. Não, compete ao poder público. Poder público. E lá na parte de organização do Estado, a gente diz que é competência comum entre os entes federativos cuidar do meio ambiente, proteger o meio ambiente. Ok? É lá no artigo 23 da Constituição. Não é a ordem social, não. É a organização do Estado, tá? Então, o que está certo é a letra D de dado. Confere? Confere. Ó. 24. Ana e Luiz são casados e desejam programar o crescimento da sua família. Ok, muito obrigada pela informação. Estou brincando, vamos lá. Ana e Luiz são casados e desejam programar o crescimento da sua família, estabelecendo critérios econômicos para propiciar uma melhor qualidade de vida aos seus filhos. Em paralelo, Roberto e Maurício, amigos do casal Ana e Luiz, formam uma entidade familiar estável e requerem a adoção de um menor, postulando perante a autoridade judicial competente. Ambos os casais requerem a concessão de auxílio assistencial pelo crescimento da família, que demanda proteção financeira do Estado. Não sei aonde é que tem essa proteção financeira. Vamos lá. Nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência predominante, assinale a afirmativa correta. A. O casamento é protegido e as demais formações familiares têm interpretação restritiva. Errado. A união estável é equiparada a casamento. E aqui a gente pede jurisprudência, tá? Predominante, tá? E aí a gente pode encontrar jurisprudência favorecendo, reconhecendo a união homoafetiva. Vamos lá. As entidades familiares autônomas equiparam-se ao casamento nos aspectos formais. Nos aspectos formais, não. Tá? As uniões, na C,
entre pessoas do mesmo gênero e de gênero diversos são acolhidas pelo sistema constitucional. Certo. Pelo sistema constitucional, olha só, não disse pela Constituição, pelo sistema constitucional. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é restritiva quanto à adoção por casais que representam as novas famílias. Não. Não é restritiva, não. O espectro de proteção à família abrange assistência social ampla e a remuneração pelos novos filhos ao casal, nada a ver, tá? Então, vamos lá. O casamento é protegido e os demais formações familiares têm interpretação restritiva? Não. Tem interpretação ampliativa. Vou chamar assim, ampliativa. As entidades familiares autônomas equiparam-se ao casamento nos aspectos formais. Não, nos aspectos formais, não. Equiparam-se a casamento. Elas devem, na verdade, devem ser facilitada a sua conversão em casamento. Ok? Se ela é autônoma, se ela é informal, ela não pode se equiparar nos aspectos formais. Não tem uma certidão de casamento para comprovar. Aceita certíssima a união entre pessoas do mesmo sexo, né, do mesmo gênero e de gênero diverso são acolhidas pelo sistema constitucional, o Supremo reconhece a jurisprudência, né? A jurisprudência do Supremo é restritiva quanto à adoção por casais que representam as novas famílias, não. E o espectro de proteção à família abrange assistência social ampla e remuneração pelos novos filhos, não, meus amigos. Então, é letra C. Cadê minha canetinha? Sumiu. Ah, tá. Letra C, confere o gabarito aqui. Letra C, vamos para 25. No Brasil, tem sido comum o desenvolvimento de atividades denominadas desportivas que acarretam prejuízos aos animais. Essas atividades têm sido combatidas por diversas associações e organizações não governamentais que buscam estabelecer requisitos para os referidos atos. Essa prova foi antes da emenda 96, tá? A emenda 96, ela é de 2017, mas ela não foi desatualizada não, tá? Dá para trabalhar essa questão. No plano do meio ambiente, consoante as normas constitucionais em vigor, cabe ao poder público no concernente ao tema, a. Proteger a fauna, evitando que os animais sejam submetidos à crueldade. Certo, tá? Até porque tem isso na Constituição. Determinar políticas de adoção de animais silvestres, nada a ver. Adote um animal silvestre. É assim? Não. Propiciar mecanismos sadios para a manutenção de animais em cativeiro. Não. Na verdade, não é para ter animal em cativeiro, né? Permitir a caça de espécies em extinção que causem danos à agricultura, não. Tem que encontrar outra saída, tá? E quando você fala em animal, por exemplo, em recuperação, animal em zoológico, a gente não diz que aquilo ali, apesar de num termo genérico, né, poderia ser um cativeiro, eu não gosto de visitar zoológico. Eu não gosto, não, eu não visito zoológico, mas a gente não diz que zoológico é um cativeiro, tá? Por isso que a letra C está errada. Propiciar mecanismos sadios para a manutenção de animais em cativeiro, não, tá? E nem permitir caça de espécimes em extinção, tá? E inserir espécies novas para exploração comercial do material genético, não, espécies novas, tem que haver um controle muito grande e evitar espécies novas, porque elas causam desequilíbrio no ecossistema. Quando você tem essas pessoas que fazem tráfico de animais exóticos, trazem para cá, e esses animais, aqui esse animal, ele não vai encontrar o seu habitat natural, o seu predador, o seu alimento, e aí ele provoca um desequilíbrio ambiental. Não pode, não é para trazer animal exótico, tá? Então, a 25 é letra A, a gente confere o gabarito, e a gente termina nosso bloco de questões de ordem social. Clica que tem mais um bloco de aula para você aí. Tchau, tchau.